Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da série HTML e Imagens. Uma série onde a gente está falando sobre como que a gente pode colocar imagens e tratar imagens para o nosso site utilizando elementos HTML e algumas propriedades do CSS. E a gente vai fazer tudo isso sem utilizar, evitando pelo menos utilizar softwares um pouco pesados, um pouco difíceis de mexer, como Photoshop e GIMP. E nesse vídeo a gente vai falar sobre imagens responsivas, que são imagens que se adaptam ao tamanho da tela do dispositivo. Então a gente vai conseguir utilizar imagens maiores para tamanhos de telas maiores e imagens menores para tamanhos de telas menores. Nós vamos não só falar como criar esse tipo de imagem, mas também discutir algumas questões relativas à performance, que é um assunto muito importante também quando a gente está colocando imagens no nosso site. Tudo isso para evitar de ter aquela imagem pixelada, ou então aquela imagem meio serrilhada, e também de ter aquela imagem muito grande, muito pesada, que deixa o nosso site lento e o visitante do nosso site sem paciência. Mas antes de continuar, eu só tenho dois favores a te pedir. O primeiro é que você não deixe de dar o seu like nesse vídeo, e o segundo é que se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente cria uma imagem responsiva. Novamente, recapitulando o que a gente falou já, uma imagem responsiva é uma imagem que ela se adapta ao tamanho da tela do dispositivo. Então eu consigo visualizar uma imagem tanto numa tela grande como de um desktop, quanto também numa tela menor de um smartphone. E ela vai se adaptar ao tamanho de tela, né? Se eu tenho uma tela, uma imagem grande no desktop, ela tem que se adaptar, ela tem que caber ali no espaço que ela tem disponível na tela de um celular, por exemplo. E existem basicamente duas formas da gente fazer isso. A primeira é através de uma imagem flexível, que é a utilização de apenas uma única imagem, onde a gente vai mexer nas dimensões, tá? Tanto na largura quanto na altura dela, para ela tentar se adequar ao tamanho da tela. A gente só tem que prestar atenção numa coisa, quando a gente está falando de dimensões, a gente não está falando do tamanho da imagem. Tá? O tamanho da imagem que eu estou falando essa imagem tem 200 MB, 100 MB, 500, 1 GB. Então, quando eu estou mexendo nas dimensões dessa imagem, eu não estou mexendo no tamanho dela. Então, uma imagem, por exemplo, de 500 MB, ela continua tendo 500 MB, independente dela estar com super zoom ou então se ela estar super pequenininha na tela do nosso dispositivo. Ela continua com o mesmo tamanho. O que a gente está mexendo são nas dimensões dessa imagem. E uma outra forma da gente fazer isso é através de uma técnica chamada Art Direction. Tá? Meu inglês é meio porco, é meio zoado ainda, mas o nome dessa técnica é Art Direction. Eu vou colocar escrito aqui do lado ou então aqui do lado. Tá? Nessa técnica a gente usa diferentes imagens para cada tamanho de tela. Então eu uso uma imagem grande para uma tela de dispositivo grande, eu posso usar uma outra imagem um pouquinho menor para uma tela de um tablet e eu posso usar uma outra imagem menor ainda para exibir na tela de um smartphone, por exemplo. Então vamos começar falando sobre a imagem flexível. Tá? A imagem flexível é a forma mais fácil, ela é a mais básica que a gente tem para criar uma imagem responsiva. E a gente consegue fazer isso de forma muito simples utilizando uma propriedade do CSS chamada MaxWidth. Então vamos lá para a tela para ver como é que isso acontece, como é que a gente faz isso. Bem, este daqui é o nosso cenário, bem simples. Eu tenho uma div e dentro de uma div eu tenho um elemento image. A esta div eu estou atribuindo uma classe container. E a essa classe container aqui dentro da nossa folha de estilo, eu estou setando duas propriedades. Primeiro, eu estou dizendo que a cor de fundo vai ser vermelho e segundo, que eu estou dizendo que a largura desse container vai ser igual a 100% da largura disponível na tela do navegador. Então vamos abrir o navegador e dar uma olhada em como que isso está sendo exibido. Abrindo a tela do nosso navegador, a gente percebe aqui de forma muito clara que a nossa div está com uma largura de tela total, 100%, e a nossa imagem ela está dentro dessa div em seu tamanho original. Não estamos mexendo ainda nas dimensões dessa imagem. Agora vamos ver o que acontece quando eu redimensiono a tela do navegador. Vou diminuir a tela até que em algum momento, olha só, a div está correta, ela continua ocupando 100% do tamanho disponível, tanto é que você vê que ela acabou aqui. Ó, não sei se dá para ver o meu mouse, provavelmente não dá para ver meu mouse, mas eu acho que se eu clicar vai aparecer. Ó. Opa. Entretanto, a nossa imagem continuou, tanto é que apareceu a barra de rolagem aqui embaixo da tela. Não era isso que eu queria que a imagem ela também tivesse 100%,
que a largura dessa imagem ocupasse o máximo de 100% da área visível aqui da largura do nosso navegador. Então, como que a gente faz isso? Eu vou voltar para a área do VS Code e aqui eu vou criar uma regra utilizando o seletor por tipo image, tá? E eu vou utilizar a propriedade maxWidth e vou atribuir o valor de 100%. Eu vou salvar, vou abrir o navegador novamente e vou atualizar aqui a nossa visualização. E aí a gente já percebe que a partir desse momento a largura da imagem ela ocupa 100% da área visível do navegador, da largura que eu tenho aqui no navegador. Eu posso até mesmo diminuir aqui o tamanho da tela, que ele vai continuar utilizando apenas 100%. Agora veja só o que acontece quando eu começo a aumentar o tamanho aqui da tela, tá? Ele começa também a seguir até que a um certo ponto ele para de aumentar, né? A nossa div continua ocupando 100%, mas existe um limite aqui máximo da imagem que a imagem está utilizando. Acima desse momento aqui, a imagem ela não está se redimensionando. Isso porque o valor da propriedade maxWidth ela limita a largura da nossa imagem, né? Ele faz o seguinte, olha, acompanhe o tamanho aí do espaço disponível, respeitando a largura máxima da sua imagem. Então, ele não vai aumentar além do tamanho original da imagem. Se eu quiser que essa imagem, pelo contrário, né, que ela se redimensione além do seu tamanho original, né, que ele acompanhe a largura total do container, da onde ela está contida, então a gente volta aqui para o VS Code e ao invés de usar maxWidth, eu vou trocar o max aqui e vou utilizar só o width. Vou salvar, vou abrir o navegador novamente, vou atualizar e a partir desse momento a largura da imagem vai utilizar o espaço total disponível. Olha só, agora ele utiliza o tamanho total que ele tem aqui na tela, tá? Isso daqui não é algo muito legal, porque dependendo da imagem que você está utilizando, a partir do momento que você começa a esticar muito além das características originais dela, a sua imagem ela começa a apresentar alguns efeitos de distorção, começa a aparecer meio borrado, meio serrilhado. Então ela começa a não ter uma aparência muito interessante, né? Ela começa a ficar meio feia, assim, a grosso modo. Então, se você quiser manter a qualidade original da sua foto, utilize sempre que possível a propriedade maxWidth ao invés de width, ok? Algo que nós devemos notar é que até agora a gente só trabalhou na largura da imagem, a gente não mexeu na altura. E como resultado, o navegador ele perde um pouquinho de performance tentando encontrar o espaço necessário em tela para alocar essa imagem. Uma boa prática e uma forma de minimizar essa perda de performance é definindo o valor da propriedade height, tá? E a gente tem que utilizar o valor dessa propriedade com alto, com valor de atributo alto. Então eu vou dar um enter aqui, eu vou utilizar o valor da propriedade height, vou passar o valor alto, vou salvar. Dessa forma, eu estou dizendo de forma explícita para o navegador para que ele controle o tamanho, né? Que ele controle a altura da imagem. E assim a altura ela também vai aumentar e diminuir de forma proporcional à largura. Na prática, se a gente abrir aqui o navegador novamente, atualizar, deixa eu ver se eu salvei, vou abrir aqui novamente o navegador, vou atualizar. E na prática isso não tem muito efeito, né? Tudo continua funcionando da forma como estava funcionando antes. É só uma questão de melhor prática realmente e de melhoria de performance no carregamento da nossa página. Uma alternativa diferente ao uso de uma imagem flexível é a utilização de uma técnica chamada Art Direction, que, como a gente já falou, é a utilização de diferentes imagens para cada tamanho de tela. Então, para uma tela eu vou usar uma imagem, para outro tamanho de tela eu vou usar outra imagem, para uma terceira eu posso usar um outro tipo de imagem. É ilimitado, eu posso usar quantas imagens eu quiser. Não sei se isso é muito interessante, mas é possível. Então, voltamos para a tela do VS Code. E o nosso projeto está um pouquinho diferente. Eu mudei a imagem que nós estamos usando aqui na tag de images, tá? Eu tirei o fusquinha e comecei a colocar essa imagem drivebg.jpg e alterei também o conteúdo aqui da nossa classe container no CSS. Eu tirei aquele background vermelho, nós não vamos mais precisar dele. Entretanto, eu ainda mantive aquele recurso de imagem flexível. Então eu mantive essa regra aqui do image, mantendo o maxWidth com 100% da largura da tela. Agora vamos dar uma olhadinha e ver como é que ficou o conteúdo da nossa página no navegador.
Ok, eu estou usando uma imagem grande de um carro e essa imagem ocupa toda a largura da tela. Por enquanto, esse resultado ele me parece satisfatório. Para exibir melhor a situação que eu quero explicar agora, eu vou fazer um pouquinho diferente. Ainda no navegador, eu vou apertar a tecla F12 e eu vou diminuir a largura dessa tela aqui até ela chegar até mesmo um pouquinho mais próxima à tela de um celular, né? O tamanho, a largura da tela de um celular. Eu também posso fazer isso clicando aqui em cima, onde está escrito Responsive, eu posso mudar aqui para a tela de um celular. Por exemplo, eu posso selecionar iPhone X, tá? E aí ele vai dar mais ou menos aqui como é que vai ficar visível na tela de um celular. É mais fácil do que eu manualmente tentar lá redimensionar a tela do navegador como a gente fez da última vez. Dessa forma aqui eu chego a um resultado um pouquinho mais aproximado de como que ficaria na tela de outro dispositivo. O que a gente acaba percebendo aqui é que em telas muito pequenas a imagem ela também fica muito pequena e o carro ele acaba perdendo o destaque, né? Eu queria que o carro fosse o objeto principal dessa imagem. O ideal é que eu tivesse uma segunda imagem com mais destaque para o carro e quando eu chegasse na tela de um dispositivo menor, né, eu tivesse a opção de exibir essa segunda imagem. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Eu vou voltar aqui para a tela do nosso editor e eu vou te mostrar que eu já tenho duas versões dessa imagem, tá? Eu tenho a Drive BG, que é essa daqui, Drive BG, que é a imagem original, e eu tenho uma outra segunda imagem chamada Drive SM, que é uma imagem menor, onde eu foquei no carro e recortei toda a paisagem ao redor. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar na nossa index.html e embaixo desse elemento image eu vou copiar ele e eu vou colocar a Drive SM. Então eu vou ter duas imagens aqui no corpo da nossa página. E o que eu vou fazer agora é criar regras de estilo para alternar a visualização de uma imagem ou outra de acordo com o tamanho da tela. Então, para esse primeiro elemento image, eu vou criar uma classe, tá? Uma class igual a img-bg. E para esse segundo elemento, eu vou criar uma outra classe também chamada img-sm. Beleza? Salvei. Agora vamos criar as classes. Eu vou começar trabalhando com a classe img-bg, tá? Então, img-bg. E eu vou configurar a propriedade display dela para none. Eu não quero que ela seja exibida inicialmente, tá? E depois eu vou continuar com a classe img-sm e eu vou colocar a propriedade display igual a block. Então eu quero exibir, tá? Inicialmente eu estou escondendo a imagem img-bg e estou exibindo a imagem img-sm, ok? E para mudar esse jogo, né? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar media queries, sei lá como é que se pronuncia, tá bom? Desculpa. Novamente, meu inglês é bem precário ainda, ok? Então, eu vou utilizar aqui, ó, media, para utilizar media query, sei lá. E vou utilizar min-width, tá? Igual a 498 pixels. O que eu estou dizendo nesse momento? Eu estou dizendo que quando a minha tela tiver uma largura mínima de 498 pixels, eu vou executar as regras que estiverem dentro do corpo aqui do mídia, tá? Eu vou executar as regras que estiverem aqui dentro. Então, novamente, eu vou vir aqui, vou copiar essas duas regras, vou fazer um Ctrl C e vou colar elas aqui dentro. Meu Deus! Vamos lá de novo. Ctrl C e Ctrl V. Agora sim. E aqui a gente inverte, tá? Onde está none, eu coloco block. Onde está block, eu coloco none. Eu só inverti a visualização aqui dessas regras. Deixa eu dar um tab aqui e vou salvar. Então vamos recapitular. Inicialmente vão ser exibidas essas regras, né? Quer dizer, essas regras elas vão ser aplicadas. Quando a tela tiver um mínimo, tá? Um mínimo de 498 pixels, eu inverto aplicando essas regras aqui. Tá? Então eu estou mudando a visualização das imagens quando 498 pixels for atingido. Então vamos dar uma olhadinha lá no navegador para ver como é que isso funciona novamente. Vou abrir aqui a tela do navegador e vou dar um F5.
Então a gente já viu que aqui nesse momento está valendo a imagem que está associada com a regra IMG-SM. Eu vou mudar aqui em cima de iPhone X para responsivo só para a gente poder acompanhar. Tá 322 e eu vou clicar aqui em setinha para cima para a gente poder ver o momento em que essa imagem aqui vai mudar para outra imagem maior, tá? Então vamos lá, estamos em 323, vamos dar, ó, tá chegando, vai para 498, 456, 70, 80, 90, 92, 93, 94, 5, 6, 7, 8. A partir desse momento, chegamos ali na execução daquela tag mídia. Vou mostrar aqui novamente, tá? A partir desse momento, quando nossa tela tem 400, quando ela tem um mínimo de 498 pixels, eu passo a executar as regras que estão aqui dentro. Então, eu passo a exibir o que estiver associado à classe IMGBG e eu passo a esconder o que estiver associado com a classe IMGSM. Vamos dar uma olhadinha de novo aqui no navegador. Então, ó, 498, se eu seguir aí adiante do 498 para cima, eu continuo exibindo uma imagem maior. Se eu reduzir novamente a tela, ó, vamos ver, ó, você viu? Ó, 498, se eu descer de 498, eu exibo a segunda imagem. Parece que resolvemos nossos problemas em trabalhar com imagens responsivas, não é mesmo? Mas na verdade acabamos criando alguns outros problemas. Antes de entrar nos detalhes desses problemas e da solução também, eu quero que você tenha em mente algumas coisas. É legal sim ter imagens no nosso site para destacar, para deixar ele diferente, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Um site com muitas imagens, ele acaba se tornando um site lento, um site pesado para carregar. Da mesma forma, se você tiver um site com poucas imagens, mas essas imagens forem muito pesadas, ele também acaba se tornando muito lento e isso atrapalha muito a experiência do nosso usuário, então do visitante do nosso site. Então, vamos dar uma olhadinha no que a gente acabou de fazer, no pecado que a gente acabou de cometer e como que a gente pode resolver isso. Nós voltamos para a tela do nosso navegador e conforme a gente pode observar, a gente continua aqui numa visualização, né, com a largura de tela inferior a 498 pixels e por isso mesmo nós estamos exibindo aquela imagem menor do carro, tá? Só temos uma imagem sendo exibida nesse momento. Lembra que a gente está no navegador Chrome e que para poder chegar nessa tela a gente apertou a tecla F12 do nosso teclado. O que eu vou fazer agora é aqui do lado do Sources eu vou posicionar o mouse nessas duas flechinhas e vou selecionar a opção Network. Agora que eu estou dentro dessa opção Network, eu vou dar um F5 para atualizar a tela do nosso navegador. E olha só que interessante. Apesar de no momento eu estar visualizando apenas uma imagem, porque eu concluí que eu quero exibir uma imagem menor quando a largura de tela for inferior a 498 pixels, apesar disso, se eu observar aqui, ó, eu vou ver que o navegador ele baixou as duas imagens, tanto a grande quanto a pequena, olha só. Ele baixou a imagem grande com 359 KB e ele também baixou a imagem menor com 90 KB. Agora imagina a seguinte situação, imagina um site com muitas imagens, tá? E cada uma dessas imagens tendo a sua própria versão para um dispositivo maior, para um dispositivo médio, para um dispositivo menor ainda. Você consegue imaginar o volume de informação que a gente vai trafegar sem necessidade? A gente vai estar praticamente baixando ao mesmo tempo 3 versões do seu site. Isso parece ser muito pesado, é muita informação desnecessária, especialmente para uma pessoa que, por exemplo, pode estar acessando o seu site a partir de uma rede móvel, que a gente sabe que não é lá aquelas coisas, né? Que não é tão interessante, não é tão rápido quando a gente está trabalhando em casa, com internet banda larga, ou então quando está no trabalho, trabalhando com internet de fibra, a gente acaba ficando mal acostumado e acaba não dando tanto atenção para essas coisas. Mas isso é algo muito preocupante e com certeza é algo que pode penalizar o resultado do seu trabalho final. Parece um pouquinho desanimador, não é mesmo? Mas calma, isso tem solução e é uma solução muito prática. A gente vai utilizar um elemento do HTML chamado elemento
Picture. Vamos voltar na tela e ver como que a gente usa esse elemento para corrigir o nosso problema. Estamos de volta à tela do nosso editor, tá? E vamos falar agora sobre o elemento Picture do HTML. O elemento Picture ele é uma adição relativamente nova, tá? É uma edição que faz parte aí da especificação do HTML5. Pense no elemento Picture como um container para imagens. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é apagar algumas regras, tá? Então eu vou apagar essas regras que nós criamos aqui de image, tá? Vou apagar elas, vou manter só as regras do container e da tag image. E eu também vou apagar as duas tags image que estão aqui dentro do nosso container, tá? Apaguei, dei um salvar. Agora dentro do nosso container eu vou escrever uma tag picture. Então tá aqui. Escrever aqui, ó, picture. Beleza, salvar. E dentro do Picture, similar ao que a gente fez na tag Figure, novamente, do que a gente falou na aula anterior, tá? No vídeo anterior. Se você não assistiu, não deixa de assistir esse vídeo também, que ele está bem interessante, tá? Então, similar ao que a gente fez lá, dentro dessa tag Picture, eu também utilizo uma tag Image, que ela trabalha como um recurso de fallback, tá? Para navegadores um pouco mais antigos, que ele ainda não entende essa tag Picture, tá? Então, a gente vai usar aqui o Image. E no src a gente vai continuar utilizando, deixa eu ver aqui, na pasta images eu vou usar a drive sm, tá? Vou colocar aqui um alt, carro, e vou fechar, eu vou dar um salvar. E a tag picture ela também utiliza um outro tipo de tag no interior dela, tá? Que é a tag source, source, aqui ó. E a gente pode ter uma ou mais tags source dentro do elemento picture. Cada tag source ela também tem um atributo source set, tá? Muito similar ao que a gente tem ali na tag image, onde a gente atribui aqui o caminho de uma imagem. Então, para esse primeiro source set aqui, eu vou dar esse mesmo caminho, tá? Ctrl+C, Ctrl+V. E na segunda tag source eu também vou utilizar um outro source set, só que ao invés de ser o SM, vai ser o PG. Tá? Então, salvar. E a cada uma dessas tags source, elas também têm um outro atributo chamado media, onde nós indicamos os tamanhos mínimos e máximos de largura de tela, onde queremos que essa imagem seja exibida, com o uso de media queries. Ficou um errinho aqui no fechamento dessa tag, tá? Corrigir. E eu vou colocar agora o atributo media dentro desse primeiro source. Então, eu vou escrever aqui media e eu vou escrever a minha media query. Então, eu vou colocar max width de, acho que foi 498 pixels. Não lembro se foi 498 ou 497. Vamos fazer o seguinte, aqui ele vai funcionar para 498 pixels, tá bom? Então, 498 pixels. Então, eu vou exibir o conteúdo dessa imagem, eu vou exibir esse source quando a minha tela tiver um máximo de 498 pixels. E para o elemento source de baixo, eu também vou escrever um atributo media e eu vou atribuir uma media query, onde eu vou falar que isso daqui vai ser válido para um mínimo, né, para uma largura mínima, um min width de 499 pixels. Salvar. Opa, só faltou aqui, cadê? Faltou um fechamento de parênteses. Beleza, salvei. Um ponto muito importante que você tem que ter em mente para você não errar é que o navegador lê a lista de tag source de cima para baixo e exibe a imagem do primeiro elemento source, onde ele avalia que a condição do atributo media é considerada verdadeira. Se nenhuma das condições for avaliada como verdadeira, o navegador irá utilizar a imagem da tag img. Antes da gente começar a testar, deixa eu só corrigir aqui a digitação desse width aqui que ficou faltando um T, tá? Beleza. Vou salvar e agora vou abrir no navegador. Abrindo o navegador, vou dar um F5 e parece que tudo funciona da mesma forma que já estava funcionando, certo? Eu estou trabalhando aí com uma largura de tela inferior a 498 pixels. Eu estou exibindo a menor figura que eu tinha, mas com uma diferença. Se a gente olhar aqui na parte direita da nossa tela, tá? A gente vai perceber que só uma imagem foi carregada, quer dizer, só a imagem que eu preciso naquele momento. Na implementação anterior, independente da largura da nossa tela, independente de ter só uma imagem sendo exibida, as duas imagens eram carregadas. Obviamente, se nesse momento aqui eu redimensionar a tela, vou aumentar a tela, ele vai carregar a segunda imagem.
Certo, normal, ele fez o download das duas imagens porque eu precisei em algum momento exibir as duas imagens. Agora, ainda nesta tela, com esta largura de 579 pixels, eu vou apertar a tecla F5 para atualizar a tela do meu navegador. Vou apertar novamente e a gente consegue perceber aqui que novamente só uma imagem foi exibida. Quer dizer, eu não tive que fazer o download de todas as imagens que estavam ali dentro da minha tag picture, né? Eu não tive que fazer download da imagem menor e da imagem maior. Eu fiz o download só da imagem que eu necessito naquele momento. E é exatamente essa a grande vantagem da utilização do elemento picture. Trabalhar com imagens é uma faca de dois gumes. Se você souber trabalhar bem com imagens, seu layout, o seu site, obviamente vai ser muito mais atraente. Mas se você não souber trabalhar muito bem com elas, isso vai causar o efeito totalmente contrário. Você vai espantar os visitantes do seu site. E saber trabalhar com imagens nas dimensões corretas é crucial para você poder oferecer uma experiência legal para o seu usuário, para o visitante do seu site, tanto no aspecto visual quanto no tempo de carregamento das informações que você quer exibir. E eu espero que o vídeo de hoje ele tenha te ajudado a entender como que você consegue trabalhar com imagens responsivas e te ajude a criar cada vez mais layouts mais avançados. E por hoje é só, muito obrigado por assistir e até a próxima!